A chuva fria de novembro batia contra a porta de vidro automática do Hospital Memorial de Chicago, criando uma barreira líquida e cinzenta entre o calor estéril do saguão e o mundo lá fora. Sarah, uma enfermeira de 60 anos, com as pernas inchadas por varizes e as mãos ressecadas pelo álcool gel, segurava uma caixa de papelão úmida contra o peito. Dentro daquela caixa não havia troféus, nem bônus de aposentadoria. Havia apenas um porta-retrato velho, uma caneca lascada e um estetoscópio que ela comprara 30 anos atrás. Saia da frente da entrada, Sarah. Você está bloqueando a passagem dos visitantes e a imagem do hospital precisa ser de eficiência, não de asilo, disse o Dr. Peterson, o novo diretor administrativo, um homem de 30 anos com um terno caro e nenhuma calosidade nas mãos. Ele nem sequer olhou nos olhos dela. Sarah tinha acabado de cumprir seu último plantão. Foram 12 horas seguidas, sem pausa para o almoço, cobrindo o erro de um residente que quase matou um paciente na UTI, apenas para ser desligada no final do turno com a desculpa de corte de custos e renovação da equipe. Ela não argumentou. Ela nunca argumentava. Ela aprendeu em décadas de serviço que o silêncio é o escudo dos sobreviventes. Mas enquanto ela dava o primeiro passo para fora, sentindo a chuva molhar seu uniforme branco, o chão tremeu. Não foi um trovão, foi um ronco grave, rítmico e mecânico que fez os vidros do hospital vibrarem. As luzes dos postes piscaram. O Dr. Peterson parou de digitar no celular e olhou para a rua. O trânsito havia parado. 3 caminhonetes pretas, blindadas, enormes, com vidros fumê e sem placas, subiram a rampa da emergência, ignorando os sinais de pare, bloqueando a saída das ambulâncias. E do céu, cortando a tempestade, o som inconfundível de paz de um helicóptero militar Black Hawk desceu sobre o heliponto, levantando uma ventania que quase derrubou as portas. Sarah apertou a caixa. Ela conhecia aquele som. Ela não o ouvia há 40 anos, desde as selvas onde o mundo a conhecia por outro nome. Peterson correu para a porta, pálido. É um ataque? Segurança? Mas não era um ataque. As portas dos veículos se abriram simultaneamente. 12 homens desceram. Eles eram gigantes, vestindo uniformes táticos de combate, fuzis travados no peito, com a insígnia dos Navy SEALs no braço. Eles não olharam para o diretor. Eles não olharam para os médicos. Eles olharam para a mulher velha com a caixa de papelão. E, em um movimento único e sincronizado que fez o coração de Sarah parar, eles marcharam em direção a ela, ignorando a chuva, ignorando a hierarquia do hospital, prontos para revelar ao mundo quem realmente era a velha enfermeira. Muitas vezes, caminhamos ao lado de heróis sem saber. Vemos o uniforme, o crachá, a idade e assumimos que conhecemos a história daquela pessoa. Sarah era, para todos no hospital, apenas a Dona Sarah, a enfermeira lenta que demorava para digitar no computador e que insistia em segurar a mão dos pacientes terminais quando os médicos já tinham desistido. Eles a viam como um móvel antigo que precisava ser trocado. O Dr. Peterson, com sua arrogância de MBA, a descartou como um custo desnecessário, humilhando-a em seu último dia. Mas ele cometeu o erro fatal de julgar o livro pela capa desgastada. Ele não sabia que as mãos que tremiam ao segurar uma caneca de café eram as mesmas mãos que, décadas atrás, haviam estancado hemorragias sob fogo cruzado em zonas de guerra onde nenhum médico civil ousaria pisar. Sarah não era apenas uma enfermeira. Ela era uma lenda classificada, um anjo da guarda, cujos arquivos estavam selados pelo Pentágono. Ela passou a vida escondendo seu passado, buscando paz no anonimato. Mas a fraternidade dos SEALs nunca esquece. Eles sabiam que era o último turno dela, e eles não vieram para uma consulta, vieram para prestar a continência que ela nunca recebeu. O que estava prestes a acontecer naquele estacionamento molhado não era apenas uma homenagem. Era uma lição brutal de respeito que faria o diretor engolir cada palavra de desprezo.
Esta é a história de como a verdadeira honra não precisa de palco, mas quando ela se revela, o mundo inteiro fica em silêncio para assistir. Antes de vermos a reação de Peterson ao ser empurrado pelos soldados de elite, eu quero saber de você. Você conhece alguém que tem uma história de vida incrível que ninguém valoriza? De qual cidade você está assistindo a essa reviravolta? Comenta aqui embaixo. Quero conhecer a sua história. O vento provocado pelas hélices do helicóptero que pairava baixo chicoteava o jaleco do Dr. Peterson, que tentava inutilmente manter a compostura diante da invasão militar em seu estacionamento privado. O que significa isso? Vocês não têm autorização para pousar aqui. Esta é uma área civil, gritou ele, tentando se impor diante dos homens armados que formavam um perímetro de segurança ao redor da entrada. Um dos soldados, um homem com quase 2 metros de altura, rosto coberto por uma balaclava tática e olhos que pareciam feitos de gelo, virou-se lentamente para o diretor. Ele não disse uma palavra. Apenas deu um passo à frente, ocupando o espaço pessoal de Peterson com uma ameaça silenciosa tão potente que o médico recuou, tropeçando nos próprios pés e caindo sentado no banco de espera molhado. O soldado voltou sua atenção para o alvo principal, Sarah. Ela estava parada na calçada, a chuva encharcando seus cabelos grisalhos, a caixa de papelão começando a se desfazer nos cantos. Ela não estava com medo dos homens armados, ela estava com vergonha. Vergonha de ser vista assim, demitida, velha, inútil. Ela queria correr, queria se esconder, mas suas pernas estavam pesadas demais. Senhora, disse o líder do esquadrão, removendo a balaclava e revelando um rosto marcado por cicatrizes e uma patente de capitão. A voz dele não era o grito de guerra que se esperaria. Era suave, reverente, quase embargada. Senhora Sarah Doc Miller, permissão para abordar. Sarah levantou os olhos. Ela reconheceu aquele olhar. Não o rosto, pois ele era muito jovem quando ela serviu, mas o olhar. Era o olhar dos meninos que ela viu sangrar na areia. Capitão, ela sussurrou, a voz falhando. Eu não sou mais a Doc. Eu sou apenas Sarah. E eu acabei de ser mandada embora. O capitão olhou para Peterson, que ainda estava no chão, e depois para o prédio do hospital. Uma fúria fria cruzou o rosto do militar. Mandada embora? Por quem? Por aquele civil ali? Ele apontou para Peterson sem olhar. Sarah assentiu. Disseram que eu sou velha demais, que atrapalho. O capitão fez um sinal de mão. Imediatamente, 4 soldados se destacaram da formação e caminharam em direção a Peterson. O diretor tentou se levantar. Ei, vocês não podem, eu vou chamar a polícia. Nós somos a autoridade aqui, doutor, disse um dos soldados, levantando Peterson pelo colarinho com uma facilidade humilhante. E o senhor acabou de insultar a única pessoa neste prédio que tem a medalha de honra do Congresso escondida na gaveta de meias. Sugiro que o senhor fique calado e aprenda o que é respeito. Enquanto Peterson era mantido sob custódia informal e humilhante, encostado na parede de vidro que ele tanto polia, o capitão voltou-se para Sarah. Ele não lhe ofereceu um aperto de mão. Ele se ajoelhou. Ali, na poça de óleo e chuva da entrada da emergência, o líder de uma das unidades mais letais do mundo colocou um joelho no chão, sujando sua farda de combate. A senhora nos carregou quando não podíamos andar, Doc. A senhora segurou nossas tripas quando elas queriam sair. Hoje, nós viemos carregar a senhora. Levantem-se, ordenou Sarah, o antigo tom de comando voltando à sua voz trêmula. Olhem para vocês, sujando o uniforme. O que suas mães diriam? Os soldados sorriram. Era a mesma Sarah. O capitão levantou-se e pegou a caixa de papelão encharcada das mãos dela. Essa caixa não é digna da sua bagagem, senhora. Nós temos um transporte esperando, e não é uma ambulância. Ele apontou para a limusine preta que estava parada atrás dos blindados, com a bandeira presidencial tremulando no para-choque. Sarah olhou para o carro, depois para o hospital que a rejeitara.
As enfermeiras e médicos que a ignoraram durante anos estavam agora com os rostos colados nas janelas, filmando com celulares boquiabertos. Mas, para onde vamos? Perguntou Sarah. Eu tenho que pegar o ônibus. Meu gato está sozinho. O capitão sorriu. Seu gato já está a bordo, senhora, e suas coisas foram empacotadas. A senhora não vai para casa, a senhora vai para Washington. O presidente quer tomar café com a mulher que salvou a vida do pai dele no Vietnã, e ele não aceita atrasos. A revelação de que o paciente misterioso que ela salvara em uma missão classificada décadas atrás era o pai do atual presidente dos Estados Unidos fez o Dr. Peterson engasgar com a própria saliva. Ele tinha demitido a heroína pessoal da família presidencial. Sua carreira tinha acabado de ser incinerada por uma equipe tática. Sarah olhou para Peterson uma última vez. Ela poderia ter dito algo, poderia ter zombado, mas ela apenas ajeitou o casaco e disse, com a classe que ele nunca teria: cuidado com a dosagem daquele paciente do 304, doutor. Ele é alérgico à penicilina, embora não esteja no prontuário digital que o senhor tanto ama. Ela virou as costas e caminhou em direção à escolta. Mas antes que ela pudesse entrar no carro, um grito veio de dentro do hospital. Não era um grito de admiração, era um grito de socorro médico. Código azul, emergência na recepção, parada respiratória. O uivo estridente do alarme de código azul perfurou o ar como uma faca, paralisando a comitiva presidencial na calçada. Sarah, com uma mão na porta aberta da limusine blindada e a outra segurando sua caixa de pertences, congelou. O instinto, aquele reflexo condicionado gravado em seu DNA por anos de triagem em tendas de campanha sob bombardeio, gritou mais alto do que o protocolo diplomático. Ela olhou para o interior luxuoso do carro, para o conforto que a esperava, e depois olhou para trás, para as portas de vidro do hospital, onde uma mãe gritava em pânico: Senhora, nós temos que ir. O espaço aéreo está fechado para o nosso trânsito. Temos uma janela de 3 minutos, disse o capitão dos SEALs, verificando o relógio tático. Mas Sarah já tinha soltado a caixa no chão molhado. A janela fechou, capitão. Tem alguém morrendo lá dentro. Ela não esperou permissão. A velha senhora de pernas inchadas correu, não com a velocidade de uma atleta, mas com a determinação de um tanque de guerra. Os 12 soldados de elite, treinados para não deixar ninguém para trás, não hesitaram. Eles giraram em formação e correram atrás dela, transformando a entrada da emergência em uma operação tática. O saguão estava um caos. Uma menina de 7 anos, vestida com um uniforme escolar, estava deitada no chão, o rosto roxo, lutando para puxar o ar que não entrava. Sua garganta estava fechada, um choque anafilático fulminante. Ao redor dela, 2 residentes jovens tremiam, segurando máscaras de oxigênio inúteis, enquanto o Dr. Peterson gritava ao telefone: Cadê o carrinho de parada? Por que o carrinho do térreo está vazio? A mãe da menina soluçava, segurando a mão da filha, que começava a convulsionar. Sarah rompeu a barreira de curiosos como um ariete. Ela se jogou de joelhos ao lado da criança, ignorando a dor nas articulações. Ela colocou os dedos no pescoço da menina. Pulso fraco, vias aéreas totalmente obstruídas, edema de glote. Ela precisa de epinefrina e de uma via aérea cirúrgica agora, gritou Sarah. Peterson, vendo a ex-funcionária demitida tocar na paciente, ficou vermelho de raiva. Tire as mãos dela. Você não trabalha mais aqui. Se você fizer qualquer coisa e ela morrer, o hospital será processado. Segurança. O diretor tentou puxar Sarah pelo braço, mas antes que ele pudesse completar o movimento, uma mão enluvada de couro tático segurou seu pulso e o torceu com precisão militar. O capitão dos SEALs estava lá, uma torre de músculos e Kevlar entre o médico e a enfermeira. A senhora Miller está no comando desta unidade civil, rosnou o soldado. Se o senhor tocar nela novamente, vou considerar um ato de agressão contra um ativo de segurança nacional e vou neutralizá-lo. Peterson recuou, aterrorizado, massageando o pulso. Sarah nem olhou para trás.
Capitão, preciso do seu kit médico de campo. O carrinho do hospital foi saqueado. O capitão arrancou o kit de primeiros socorros do colete e o abriu no chão. Sarah procurou a epinefrina. Não havia. Era um kit de trauma para ferimentos de bala, não para alergias. A menina parou de se mexer. O coração estava parando. Não temos tempo para drogas, disse Sarah, a voz fria e focada. Vou ter que cortar. Preciso de uma lâmina, bisturi. Os residentes olharam em volta. Não havia bisturi. Peterson gritou. Você não é cirurgiã. Isso é homicídio. Sarah estendeu a mão para o capitão. Faca. O soldado sacou sua faca de combate Ka-Bar, uma lâmina de aço escuro afiada como navalha, e a entregou pelo cabo. A cena era surreal. Uma enfermeira idosa segurando uma faca militar sobre a garganta de uma criança, cercada por forças especiais em um saguão de hospital de luxo. Segurem a cabeça dela, ordenou Sarah. 2 soldados imobilizaram a menina com uma delicadeza surpreendente. Luz. Outro soldado acendeu a lanterna tática do fuzil, focando no pescoço da criança. Sarah palpou a cartilagem cricotireoideia. Ela não tremia mais. Suas mãos, que tremiam com a caneca de café, agora eram firmes como rocha. Ela fez a incisão. Sangue jorrou. A mãe gritou e desmaiou, sendo amparada por um sargento. Sarah precisava de um tubo. Ela olhou para o chão. Viu uma caneta esferográfica barata que caíra do bolso de Peterson. A caneta! Me dê a caneta! O capitão pegou a caneta, quebrou-a, tirou o miolo e a entregou. Sarah inseriu o tubo improvisado na incisão. Ela se inclinou e soprou. O peito da menina inflou. 1 vez, 2 vezes, e então um som gorgolejante e maravilhoso de tosse. A menina puxou o ar sozinha. A cor começou a voltar. O monitor cardíaco portátil que um dos residentes finalmente conectou começou a bipar ritmadamente. Ela estava viva. Sarah limpou o sangue das mãos no próprio casaco. Ela se sentou nos calcanhares, exausta. O saguão, que estava em silêncio mortal, explodiu em aplausos. Não palmas educadas, mas gritos de alívio. Os soldados bateram continência. Peterson estava encostado na parede, pálido. Percebendo que a velha inútil tinha acabado de realizar uma traqueostomia de emergência com lixo de escritório e equipamento de guerra em menos de 2 minutos. Sarah levantou-se, ajudada pelo capitão. Ela entregou a faca suja de sangue de volta. Obrigada, filho. Boa lâmina. O capitão limpou a faca na calça sem se importar. Boa mão, senhora. Sarah virou-se para Peterson. O diretor tentou recuperar a dignidade. Bem, teve sorte. Mas o procedimento foi irregular, totalmente anti-higiênico. Vamos ter que relatar isso ao conselho. Antes que Sarah pudesse responder, a porta do elevador privativo da diretoria se abriu. Um homem de terno cinza, com cabelos brancos e uma bengala de ébano, saiu apressado, seguido por 2 assistentes. Era o Sr. Arthur Sterling, o dono da rede hospitalar e um dos homens mais ricos do estado. Ele tinha descido para ver o que era o tumulto com helicópteros. Ele viu o sangue no chão, viu os soldados, viu Sarah suja e viu Peterson tentando se justificar. O que aconteceu aqui? Perguntou Sterling, a voz trovejando. Peterson correu até ele. Senhor Sterling, uma catástrofe. Essa ex-enfermeira invadiu o local com mercenários, realizou uma cirurgia não autorizada em uma criança. Eu tentei impedir, mas eles me agrediram. Sterling olhou para a menina, que agora chorava no colo da mãe acordada. Olhou para o tubo de caneta no pescoço dela. E então olhou para Sarah. Seus olhos se estreitaram. Ele caminhou até ela, ignorando Peterson. Ele olhou para o crachá que ela ainda usava. Sarah Miller, e depois olhou para o rosto dela. O rosto do bilionário mudou de raiva para incredulidade. Ele levou a mão à boca. Sargento Miller? Ele sussurrou. A anjo de Saigon? Sarah suspirou. Seu anonimato tinha acabado. Sou eu, Arthur, mas agora sou apenas a enfermeira que seu diretor demitiu por ser velha e lenta.
Sterling virou-se para Peterson. O olhar do dono do hospital era de puro ódio. Você demitiu ela? Você demitiu a mulher que carregou meu irmão nas costas por 10 quilômetros de selva quando o helicóptero dele caiu em 1970? A mulher que o manteve vivo com barro e orações até o resgate chegar? Peterson ficou branco. Eu não sabia. O irmão do senhor. Meu irmão faleceu ano passado, seu imbecil. Mas ele falou dela todos os dias da vida dele. Eu procurei por essa mulher por 50 anos para agradecer. Sterling agarrou o braço de Peterson. Você disse que o carrinho de parada estava vazio. Por que estava vazio, Peterson? Peterson gaguejou. Corte de custos. Nós otimizamos o estoque. Você tirou remédios de emergência para economizar? Sterling gritou. Polícia! Onde está a polícia? 2 policiais que tinham chegado com a confusão se aproximaram. Prendam este homem. Negligência criminal, gestão fraudulenta e risco à vida. Eu vou processá-lo pessoalmente até ele não ter nem a roupa do corpo. Enquanto Peterson era algemado, choramingando que só seguia metas, Sterling voltou-se para Sarah. Minha querida, eu não sei como pedir perdão. Sarah sorriu cansada. Não peça. Só me faça um favor. A família não tem seguro. A conta vai ser alta. Sterling assentiu. A conta é 0. O hospital é dela, se ela quiser. Mas a história não acabou. Enquanto a adrenalina baixava, Sarah sentiu uma tontura. O esforço, a idade e a emoção cobraram o preço. Ela vacilou. O capitão assegurou. Doc, senhora! Sarah levou a mão ao peito. Não era o coração. Era o bolso do jaleco. Ela tirou um papel amassado. Era uma carta que ela tinha recebido naquela manhã, antes de ser demitida. Uma carta que ela não tinha tido coragem de abrir. O capitão pegou a carta da mão dela. Senhora, isso é do Departamento de Defesa. Ele abriu, leu, e seus olhos de gelo se encheram de lágrimas. Ele olhou para Sarah, depois para Sterling e para os soldados. Atenção, pelotão, sentido. Os 12 gigantes bateram os calcanhares, o som ecoando como um tiro. O capitão leu em voz alta para o saguão inteiro. Pela bravura inigualável e por ações classificadas que salvaram incontáveis vidas, o presidente dos Estados Unidos revoga o sigilo e concede a Sarah Miller a patente honorária de general de brigada e a aposentadoria integral com honras de chefe de Estado. Sarah, a enfermeira demitida, era agora uma general. Peterson, já na porta da viatura, ouviu e desmaiou. Mas Sarah não sorriu. Ela olhou para a menina que respirava. Patentes não salvam vidas, capitão, disse ela. Canetas salvam. Ela estava pronta para ir, mas o destino tinha uma última surpresa. O helicóptero lá fora não tinha vindo apenas buscá-la. Ele tinha vindo trazer alguém. A porta do hospital se abriu novamente e um homem em uma cadeira de rodas, muito velho, com medalhas no peito, entrou empurrado por um assessor. Era o presidente. Ele tinha vindo pessoalmente. E ele não estava ali apenas para dar uma medalha. Ele estava ali porque a carta tinha um segundo parágrafo que o capitão não leu. Sarah não era apenas uma heroína. Ela era a avó biológica do presidente. Um segredo de guerra que tinha sido guardado para protegê-la de inimigos antigos, mas que agora, no fim de sua carreira, podia finalmente ser revelado. O silêncio que se abateu sobre o saguão do Hospital Memorial não era de medo, mas de uma reverência histórica. O homem na cadeira de rodas, cercado por agentes do serviço secreto com fones de ouvido e olhares de águia, não era apenas o líder do mundo livre. Era um ser humano olhando para sua origem. O presidente dos Estados Unidos, Jonathan Hayes, conhecido por sua postura de ferro na política externa, tinha os olhos marejados. Ele fez um sinal com a mão trêmula, dispensando o protocolo. Os agentes recuaram um passo, permitindo que o espaço entre ele e a enfermeira suja de sangue se tornasse um santuário privado em meio ao caos público. Sarah, a mulher que minutos antes fora tratada como lixo descartável, permanecia de pé, apoiada pelo capitão dos SEALs, com a respiração pesada.
Ela olhou para o homem mais poderoso do planeta e não viu o cargo. Viu o menino que ela ninou em segredo, o bebê que foi tirado dela para ser protegido de retaliações de guerra, o segredo que ela guardou em seu útero e em seu coração por décadas. Jonathan, ela sussurrou, a voz que comandava tropas agora falhando como a de uma avó. Você está tão magro, está comendo direito? A pergunta, tão banal e tão maternal, quebrou qualquer barreira que restasse. O presidente riu, uma risada molhada de lágrimas, e estendeu os braços. Sarah caminhou até ele e o abraçou. O mundo assistiu, através das lentes das câmeras de celular e das equipes de reportagem que agora invadiam o perímetro, a enfermeira demitida a abraçar o presidente como se ele fosse uma criança que ralou o joelho. Eles me disseram que era seguro agora, vovó, disse Jonathan, chorando no ombro dela. Os arquivos foram desclassificados. A ameaça acabou. Eu vim te levar para casa. Sarah afagou os cabelos grisalhos dele. Minha casa sempre foi onde eu podia servir, John. Mas acho que estou cansada de lutar sozinha. Enquanto o reencontro acontecia, a realidade paralela da justiça se desenrolava na porta giratória. O Dr. Peterson, algemado e assistindo a cena de dentro da viatura policial, sentiu o peso esmagador de sua própria insignificância. Ele tinha demitido a avó do presidente. Ele tinha tentado prender uma general honorária. Ele tinha negado socorro a uma criança. Sua carreira não estava apenas acabada. Ele seria o homem mais odiado da América. O dono do hospital, Sr. Sterling, aproximou-se da viatura e bateu no vidro. Peterson olhou esperando piedade. Sterling apenas disse, vou garantir que seu nome seja banido de qualquer instituição de saúde até a Antártida. Você não é um médico, Peterson. Você é um erro administrativo que eu acabei de corrigir. A viatura partiu, levando o vilão para o esquecimento, enquanto a verdadeira protagonista recebia as chaves da cidade. Sarah se afastou do abraço do neto e olhou para a menina que ela tinha salvado. A criança estava sentada na maca, segurando a mão da mãe, respirando livremente através do tubo improvisado. Sarah caminhou até elas. O presidente e os SEALs esperaram. Sarah tocou o rosto da menina. Você foi muito corajosa, pequena. A mãe da menina agarrou a mão de Sarah e a beijou. Como eu posso te agradecer? Você salvou minha filha. Sarah sorriu. Cresça e seja gentil. O mundo precisa de mais gentileza e menos formulários. Ela se virou para o capitão dos SEALs. Capitão, recolha meu equipamento. O soldado gigante sorriu, pegando a caneta esferográfica suja de sangue do chão e guardando-a no bolso do colete como se fosse uma relíquia sagrada. Sim, senhora general. A saída do hospital foi um cortejo triunfal. Sarah não entrou na limusine presidencial imediatamente. Ela parou na escadaria, olhou para o prédio, onde dedicou os últimos anos de sua vida sendo invisível. Ela viu os enfermeiros, os faxineiros, os técnicos acenando das janelas. E ela bateu uma continência. Não para o presidente, mas para eles. Para os que ficam, para os que continuam limpando, cuidando e salvando, sem medalhas e sem reconhecimento. O trabalho continua, ela murmurou. E então entrou no carro blindado, sentando-se ao lado do neto e partiu, escoltada por helicópteros, deixando para trás a lenda da enfermeira do último turno. 6 meses depois, o Hospital Memorial tinha uma nova ala, Centro de Trauma General Sarah Miller. Era um setor dedicado ao atendimento gratuito de veteranos e famílias carentes. Mas Sarah não estava em Washington, vivendo na Casa Branca. Ela recusou a aposentadoria dourada. Em vez disso, ela usou sua influência e a fortuna recém-descoberta da família para abrir uma pequena clínica em uma zona rural esquecida, onde médicos não queriam ir. Lá, ela não era a avó do presidente, nem a general. Ela era apenas Doc. Numa tarde de sol, enquanto Sarah vacinava um bebê no alpendre da clínica, um comboio de carros pretos parou na estrada de terra. O presidente desceu
caminhando com dificuldade com sua bengala, acompanhado pelo capitão dos SEALs, que agora estava reformado e trabalhava como chefe de segurança da clínica. Vovó, disse Jonathan sorrindo, o Pentágono está perguntando se você pode dar uma palestra sobre medicina de combate. Sarah terminou o curativo no bebê, limpou as mãos no avental e olhou para os homens mais poderosos do mundo parados em sua varanda. Diga a eles que estou ocupada, respondeu ela, piscando um olho. Tenho 3 gripes para atender e o gato do vizinho está com a pata quebrada. A guerra pode esperar, a vida não. Jonathan riu e sentou-se na cadeira de balanço ao lado dela. E ali, longe dos holofotes, a mulher que o mundo tentou descartar continuou fazendo a única coisa que importava: salvar o mundo, um paciente de cada vez.